Eu gostaria de dizer para vocês do amor, do carinho que eu tenho pela família pastoral aqui dessa igreja, mas agora falando do meu amigo pastor Ronaldo, nossa caminhada é uma caminhada que mostra o que vocês estão ensinando aqui, ou estudando aqui, ou aprendendo aqui, que quando nós somos unidos, nós conseguimos vencer barreiras, nós conseguimos vencer dificuldades. Eu nunca contei isso de público e depois o pessoal aí edita isso aí, que isso aí não é para ficar na internet, não. Mas a amizade que eu tenho pelo seu pastor é uma das amizades mais estreitas que eu tenho com pastores, e eu sou pastor há 32 anos, que eu tenho com pastores no mundo. Mas a nossa amizade começou de uma desavença. Vocês acreditam nisso? Começou com um problema, que se não tivesse sido resolvido com o coração em Cristo, talvez nós teríamos nos tornado inimigos, por exemplo. Né? Você lembra lá atrás? Não? Então, irmãos, a união não é a gente pensar igual. A união nunca vai brotar de nós tentarmos forçar nas pessoas que a mente delas, que o comportamento delas, que a forma de interpretar a vida, de sentir as coisas, sejam amoldadas ao nosso. Isso não é união. Nos campos de concentração, e quando você estuda as guerras, quando você estuda regimes políticos, militares, que tentaram dominar outros povos, eles fizeram um processo muito forte de aculturação. O Khmer Rouge, por exemplo, matavam todas as pessoas que tinham algum tipo de ensino formal, para poder formar na mente das crianças a ideia do regime político-militar que eles queriam implantar no Camboja e no Vietnã. Nós temos dados históricos sobre isso, mas essa força de aculturação, de molde, nunca gerou unidade. Ela gera submissão pelo medo, ela gera comportamento controlado, porque a punição pelo não comportamento controlado também vem, mas ela não gera uma mente e um coração. A unidade só surge a partir da compreensão de quem somos, no nosso caso falando da nossa natureza, da nossa identidade, do nosso propósito, e o reconhecimento das mesmas coisas no outro. Então, quando isso acontece, a unidade ela é formada de forma muito simples e de forma muito orgânica, porque não há a necessidade de imposição. Quando vocês prestarem atenção nos relatos históricos sobre ditadores, por exemplo, a adoração e a submissão a um ditador, seja ele em qualquer nível, político, social e religioso, ele se dá pelo medo e por aquilo que pode acontecer contrário aos nossos desejos. Mas nunca é por admiração, por respeito, por compreensão, nunca é por estar junto, por restauração. Então, quando as nossas amizades, nossos relacionamentos são rompidos, a nível pessoal, a nível religioso, na nossa comunidade de fé, ela sempre se dá. Vocês podem prestar atenção nisso. Quando você rompe com alguém da sua igreja, você não rompe necessariamente porque o que a pessoa fez ou o que ela pensa é necessariamente ética, moralmente ou espiritualmente errado. Na maioria das vezes é porque isso não casa com o modelo que você tem em mente e nenhum dos dois estão dispostos a retroceder. E a dizer, me perdoe, eu errei, vi de forma errada, pensei de forma errada, agi de forma errada, mas estar perto de você é mais importante do que eu ter a razão pelo problema. Entende o que eu estou dizendo? Então, se nós não entendermos isso, se nós não entendermos a nossa natureza, por exemplo, a igreja tem cometido um erro que, a meu ver, tem gerado diversos problemas, que é a interpretação da nossa natureza, a interpretação de quem somos, baseados na história e não na nossa natureza. Quando a gente pede para definir igreja, as pessoas têm dificuldade de definir igreja, porque elas passam a definir a partir de processos históricos. Por exemplo,
A igreja nasceu no dia de Pentecostes, no derramar do Espírito Santo, aqueles irmãos que responderam à pregação de Pedro. Mas se nós olharmos para a Bíblia, a igreja, no sentido mais lato, ela não nasceu no Pentecostes. A igreja nasceu na chamada de Abraão. Sai da tua casa, no meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, você será pai de uma grande nação, vocês serão numerosos como as areias, ou os grãos de areia na praia, as estrelas do céu, porque Deus, a natureza da igreja é povo de Deus. A natureza da igreja não é histórica. A natureza da igreja é de formação em Deus de um povo para a sua honra, para a sua glória e para que o mundo conheça Deus através da presença desse povo na terra. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que se nós não formos unidos, e ser unidos, como eu disse ontem, não tem nada a ver com homogeneidade, se nós não formos unidos, ou seja, um vínculo que transcende o que eu e você interpretamos da vida, mas que nos mantém perto, porque o amor de Deus faz isso, os povos da terra não conhecerão o reino de Deus. Eles conhecerão igreja, eles saberão de formas litúrgicas, eles entenderão como é que uma entidade, porque nós temos como é que fala, CNPJ, nós somos uma pessoa jurídica, nós temos uma organização financeira, nós prestamos conta ao governo, nós temos uma diretoria, um board que olha o que nós estamos fazendo, então nós somos uma instituição. As pessoas hoje, e é o que mais me preocupa como pastor, elas têm conhecido tudo sobre a instituição, mas não sobre a natureza dessa instituição. Porque muito antes de termos um CNPJ que diz que somos comunidade da graça, nós somos parte de um povo, o povo de Deus na terra. Então esta é primária, o CNPJ é secundário. E se nós não aprendemos a viver pela primeira, fatalmente iremos viver pela segunda. E pela segunda nós seremos partidários, pela segunda nós defenderemos os nossos interesses, o vizinho ali do lado, que também tem um CNPJ, ele não é um irmão, ele é um concorrente. A gente puxa o tapete, a gente dá sinais de que nós somos melhores do que eles, porque nós, eu e você, estamos gradativamente perdendo a identidade nossa que é de natureza em Deus. Se nós temos a natureza de povo de Deus, a nossa identidade é cristã. A nossa identidade não é comunidade da graça, batista, presbiterianos, assembleanos ou qualquer outra comunidade de fé. A nossa identidade é a identidade de povo de Deus. Então, o que nos define como filhos de Deus não é o código de ética da nossa instituição particular, a forma litúrgica, a forma de governo. O que nos define como povo de Deus é a identidade de Cristo em nós. Cristo vivendo em mim, Cristo vivendo em você, é a nossa identidade. Sem essa compreensão de natureza e de identidade, vocês estão me acompanhando ainda? Eu já comecei a pregar, tá, gente? Eu vou ler o texto da Bíblia, fica tranquilo. Sem essa definição de natureza e compreensão de identidade, nós não cumpriremos o nosso propósito. Vejam, a igreja cristã no mundo está dando um tiro no próprio pé, porque nós queremos cumprir o propósito sem entendermos os dois outros elementos que nos formam. Quantas vezes, isso aqui é uma conferência, então eu quero muito mais mexer com a sua mente e com o seu coração do que qualquer outra coisa. Quantas vezes nós já vimos pessoas de uma determinada denominação colocarem pessoas contra a outra como se nós fôssemos melhores? Nunca aconteceu isso com você? Meu irmão, já negaram ceia para mim, eu era o pregador e o cara não sabia. Negaram a ceia para mim porque ele falou, você é dessa comunidade? Eu falei, não, o cara passou a bandeja. Isso é uma ceia ultra restrita. Tudo certo, tem uns negócios da igreja particular, a gente respeita. O cara não sabia que eu era o pregador. Aí depois ele veio falar para mim, não, pastor, não sabia, desculpa aí. Quer ver uma outra coisa que aconteceu comigo? Eu estava pregando uma conferência grande.
e precisei correr ao banheiro. O que é isso aqui? Eu tinha passado um produto perto do meu olho, e o produto entrou no meu olho e estava ardendo demais. Eu pensei, eu vou correr ao banheiro, molhar um lenço e limpar. E cheguei no banheiro, tinha um cara na porta para entrar. Falei, eu poderia só? Ele falou, não, minha vez. Tudo certo, era a vez dele mesmo. Aí eu, depressa, correndo contra o relógio, sabia que tinha um outro banheiro lá na cozinha, lá embaixo, corri lá, molhei meu lenço, voltei, estou pegando. Daí a pouco eu subo para pregar. Me convidaram aqui, como vocês viram o pastor Ronaldo fazer. Acabou o culto, o cara veio me procurar. Falou, pastor, cara, não sabia que era você. Aí quase que eu falei para ele assim, se você soubesse que era eu, você mudaria sua atitude? Você mudaria sua atitude porque você estava perto do pastor que iria pregar na conferência? E não porque eu sou um irmão seu, que tinha uma necessidade, que precisava de 2 segundos, era abrir a pia, enfiar o lenço debaixo, molhar e sair. Então, irmãos, vejam, se eu e você, por que a igreja cristã está dando um tiro no pé? Porque nós estamos querendo construir uma instituição em detrimento da nossa natureza e da nossa identidade. E esse propósito que nós vamos alcançar não será o propósito de Deus. Nós podemos ter grandes ajuntamentos, grandes movimentos, grandes instituições com CNPJ, mas nós não cumpriremos o propósito, porque o propósito não é baseado naquilo que eu e você conseguimos formatar. O propósito é baseado na natureza, que tem uma identidade e que com isso cumprirá um propósito na face da terra. Veja na chamada de Abrão. Você vai sair da sua casa, da sua parentela, você vai para um lugar e você será um abençoador. Por onde você passar, o propósito nosso como povo de Deus, presta atenção, irmãos, é um só. Por causa da nossa natureza em Deus e a nossa identidade como povo, trazer para a terra os conceitos do reino vindouro, não há outro. Para que estamos aqui? Para que aquilo que nos transcende, que é do reino de Deus, seja percebido aqui e agora. Para que todos os valores do reino, é o que o Dr. Martin Lloyd Jones diz, numa forma de colocar, em inglês ele diz assim, there but not yet, nós já estamos lá, mas ainda não. O reino de Deus já está aqui, porém ainda não na sua totalidade. Como é que ele é percebido? Ele é percebido por causa dos filhos de Deus na face da terra. Agora, se os filhos de Deus têm uma noção errada da sua natureza e da sua identidade, o propósito que eles vão tentar alcançar também não será o propósito de Deus, concordam comigo? Então, ontem eu disse que nós estamos entre 2 eventos, um evento que desuniu e um evento que uniu. Nós estamos entre a Torre de Babel, onde a unidade foi percebida por Deus como algo tão forte, que ele disse, eu preciso descer e bagunçar esse negócio, senão eles vão conseguir. Não tem limites para o que eles podem conseguir, porque essa é a força da união. E nós temos um evento, que é o derramar do Espírito Santo, para que a confusão gerada em Babel agora pudesse ser restaurada na identidade e na natureza do povo de Deus, através do Santo Espírito do Senhor que foi derramado. Então o texto diz assim, eu vou ler Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Irmãos, eu preciso fazer uma pergunta, eu esqueci de apertar aqui, até que horas que eu tenho? Só para eu ficar de olho no relógio. Alguém me dá uns... É? Tá bom, então está aqui mais ou menos, deu. Irmãos, o livro de Atos, se você sabe, é uma narração, Lucas
narrou a trajetória da igreja. Lucas escreveu o evangelho a uma determinada pessoa. Depois, ele mesmo diz, de acurada investigação dos fatos que entre nós aconteceram, pareceu-me lícito escrever-te, ó excelentíssimo Teófilo, as coisas que Jesus Cristo fez. Depois, ele escreve o livro de Atos, endereçado à mesma pessoa, para dar continuidade a isso. E nesse livro, o que Lucas ressalta, presta bem atenção, é um crescimento astronômico da comunidade da fé. Em 3 décadas, o evangelho sai de um povo tímido na região da Galileia e alcança o coração do Império Romano, a maior potência da época. Sai de um grupo de galileus, temerosos com a própria vida, para alcançar os lugares mais importantes conhecidos da face da terra daquela época. Então, Lucas narra essa trajetória, esse crescimento, e para isso ele ressalta alguns eventos. Como a nossa natureza é de entender os eventos como algo que nós devemos replicar, nós perdemos de vista que o que Lucas está querendo dizer é que a natureza desses eventos é o que nos transforma. Vou dar um exemplo para vocês. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Um derramar do Espírito, aconteceram várias coisas, sinais, maravilhas. Nós, igreja moderna, na maioria das vezes, tentamos replicar os sinais e maravilhas, mas nós não nos preocupamos em entender o que havia gerado o sinal e maravilha e qual era a finalidade. Então, Lucas narra aqui alguns fatos para que eu e você agora possamos olhar para isso diante do texto que nós temos na nossa conferência e dizer o seguinte: o que estes fatos que promoveram o que promoveram lá atrás podem nos ensinar hoje, para que nós também sejamos uma comunidade da fé que alcança o coração desse mundo, que chegue nos lugares mais longínquos, mais difíceis, que penetre nas universidades, que chegue nas grandes cidades ou nos pequenos povoados e que haja uma transformação para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Então vamos olhar algumas coisas que ele ressalta aqui. Primeiro, Lucas diz o seguinte: houve um crescimento que foi extraordinário. Não tem base. Vejam, em 2 ou 3 dias, esse grupo vai de, eu vou usar números que não são necessariamente, é perigoso falar isso, corretos, porque a narrativa bíblica não considera outros elementos. Então eu estou citando o que está na narrativa bíblica, mas nós sabemos que toda narrativa desconsidera alguns fatos e que não tem nada de errado com isso. Então Lucas concentrou em dizer alguns números que era importante para ele. Então nós saímos de 120, reunidos lá, naquele lugar alto em Jerusalém, para daí a pouco 3.000 serem acrescentados, e se você virar 1 ou 2 páginas na sua Bíblia, dependendo do tamanho da letra, você vai encontrar no capítulo de número 4, no versículo 4, um outro acréscimo de 5.000 pessoas. Nós estamos falando de 8.120 pessoas em 3 ou 2 dias. Aí alguns estudiosos dizem o seguinte: mas esse número, nós precisamos considerar que muitas pessoas não eram do local, porque antes do derramar do Espírito diz que havia em Jerusalém, como eu disse aqui ontem, pessoas vindo dos mais diversos lugares da terra. Ok, vamos ser assim bem conservadores e vamos mandar 3.000 pessoas embora. Dos 8, nós temos 5. Mas esse número de 5.000 não conta mulheres, não contam crianças. Nós temos aqui uma multidão, irmãos, uma multidão de 8 a 10.000 pessoas que se renderam a Jesus de Nazaré em 2 dias. Então nós precisamos fazer uma pergunta: o que gerou esse crescimento astronômico desse jeito? Por que hoje as nossas comunidades de fé lutam, patinam, deslizam? Por que nós não temos comunidades de fé precisando colocar múltiplos cultos? Ou algumas dizendo para as pessoas: espera, nós não temos espaço suficiente. O que está acontecendo de diferente entre aquele período da história e este período que nós vivemos, para que o crescimento seja da mesma maneira? Eu quero tentar te ajudar a perceber 2 coisas. Primeiro, um paralelo entre o versículo 42 e o versículo 46. Versículo 42 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações.
Primeira coisa que nós precisamos definir aqui a partir deste versículo 42, sem olhar o 46, é que a igreja cristã, ela é apostólica, mas ela não é de um apóstolo. Vocês entendem isso, querido? A nossa origem é apostólica. Nós nascemos do ensino dos apóstolos, mas a igreja de Cristo não é de um apóstolo. Ela é apostólica no sentido de que aquilo que nos governa são as sagradas escrituras, e não as ideias, as propostas, as conclusões de um homem que se auto-intitula maior do que os outros por causa de uma ordenação eclesiástica. Ou seja, se nós perdermos de vista que a nossa fundamentação de natureza, de identidade, para cumprirmos um propósito, é o ensino escriturístico, e não o que o Manuel pensa, ou qualquer outro pastor na face da terra, nós não experimentaremos esse crescimento vertiginoso. O texto diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e o partir do pão e as orações. Então vejam comigo, tem uma dúvida aqui, e eu não tenho tempo para trabalhar ela com vocês hoje, que durante anos eu fiquei pensando nisso. Pastores aqui sabem que nós, de maneira eficaz, não conseguimos cuidar de mais de 100 pessoas. O Instituto Barna diz 125, quando o pastor é muito dotado de dons bem particulares. Ora, irmãos, faz uma pergunta para você. Num dia converte 3.000, no outro dia mais 5.000. Quem cuidou desse povo? Vocês já pararam para pensar? Quem instruía esse povo? Quem dava atos pastorais para esse povo? Quem dizia para esse povo como que devia ser? Você já parou para pensar nisso? Não. Você está achando que tinha a igreja, Comunidade da Graça de Jerusalém? Irmãos, converteram aqui, vai ali para aquela igreja boa, bacana, vai lá. Entendeu? Não. Você já se perguntou quem cuidou desse povo? Eu vou propor para você uma ideia, que eu acho que é bíblica. Aqueles irmãos, exatamente, e eu não sou contra a igreja, irmão, sou pastor de uma igreja local, me entenda nesse sentido. Aqueles irmãos, por não ter os parâmetros que cercam a mim e a você hoje, eles realizaram, sem ninguém estar dizendo para eles o quê? Exatamente o que eu e você precisamos voltar a realizar hoje. Vou te dizer. Eles iam, e o texto, se você continuar lendo Lucas, nós sabemos que eles se reuniam no pórtico de Salomão, que era uma grande área que tinha no templo. Eles ouviam os apóstolos ensinarem o que era a Escritura. Aí eles saíam dali, eles iam para casa, se reuniam com 10, com 15, falavam, olha, acabei de aprender isso aqui, e ensinava, e compartilhavam, e oravam, e havia eu vou usar uma palavra que eu nem sei se existe no português, uma organicidade, uma forma orgânica do ensinamento apostólico ser transmitido. Hoje, vocês me ouvem os seus pastores, e tantos aqui, muito mais capacitados do que eu, e você fala, poxa, que cara é legal, bacana, eu gostei dele. Você vai para casa e vive a sua vidinha do mesmo jeito para vir domingo que vem e tomar doses homeopáticas de ensinamento do pastor que você admira. Quem cuida do povo? O pastor. Quem cuida do povo? Aqueles que são contratados para cumprir uma função eclesiástica. Está errado, queridos. Não que vocês não tenham que ter pastores e líderes e pessoas dedicadas ao ministério, mas o reino de Deus na terra não se estabelecerá assim. Você precisa sair do ensino apostólico, se reunir, ensinar, amar, cuidar, proteger, carregar fardos, fazer o que a pastora Sueli ensinou aqui agora há pouco, orar uns pelos outros, se preocupar, porque isso é orgânico. Então não tinha igreja ainda. E os irmãos cuidavam uns dos outros. Eles oravam uns pelos outros, está aqui no texto. Eles instruíam uns aos outros. Eles carregavam os fardos uns dos outros. Eles consolavam uns aos outros. E aqui eu posso acrescentar sem forçar o texto bíblico, os mais velhos cuidavam dos mais jovens. Porque aqui, falando entre essa coisa geracional, e eu estava falando sobre isso pouco tempo atrás, numa outra conferência, nós temos
uma ideia, porque não definimos a igreja. Presta atenção no que eu vou te ensinar, porque talvez você pode voltar para a sua igreja e começar a conversar sobre isso. Nós vamos enfrentar esse problema muito em breve. A partir da nossa definição de igreja, nós vamos operar. Estão me acompanhando? Então, se eu defino a igreja a partir da sua historicidade e não da sua natureza, nós também vamos nos organizar de forma institucional e não de natureza. O que acontece? Os mais velhos vão perder lugar. Porque se a igreja vai operar de forma institucional, o que acontece na empresa que você trabalha? Quando você chega numa determinada idade, você já não é mais útil. Então você é descartado por quem? Por alguém mais novo. Estão me acompanhando? Alguém mais novo vai tomar o seu lugar. Só que esse mais novo hoje, se ele não morrer, o que vai acontecer com ele? Ele vai envelhecer. Então nós vamos perpetuar um processo que é altamente empresarial, institucional e completamente contrário ao reino de Deus, irmãos. Porque veja, no reino de Deus, e isso só acontece quando a igreja entende a sua natureza, no reino de Deus nós não estamos aqui para transferir informação, nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, é diferente. Então o mais idoso transfere conhecimento para o mais jovem, para que a identidade seja formada de acordo com a natureza e o propósito seja cumprido. Vocês estão conseguindo me entender? Não, gente? Então, você ora e pede a Deus para te ajudar a entender isso aí, porque se nós queremos ser unidos, não adianta a gente ficar aqui cantando cumbaiá a noite inteira, ficar aqui juntinho e dar a mão. E que bacana, mas sai ali, tem uma vida esperando lá fora, que se organiza de forma abertamente diferente do que nós temos aqui dentro. Isso aqui é lembra quando tinha aquela matéria que era, como é que é, na física, tinha controle de temperatura e pressão, lembra disso? Não? Então aqui nós estamos num ambiente controlado, até os monstros que existem dentro da gente estão controlados aqui, mas existem. Eu brinco lá na igreja que eu sou pastor, você pode virar para essa pessoa que está do seu lado e dizer assim, você não é quem eu estou vendo. E não é mesmo. Tem um monstro aí dentro, você quer ver uma coisa? Deixa essa pessoa perder o freio do Espírito Santo, você vai ver o que ela é capaz de fazer. É ou não é, gente? Ora, eu já vi irmãos de igreja brigarem no estacionamento de soco, depois do culto. Por quê? Apertou o botão errado lá no outro, ó. Tocou na área que não podia. E tem gente que fala assim, o crente é meio doido, né? Ele fala assim, não, eu sou de Jesus, eu só não posso descer da cruz. Já viram isso? Aí a gente inventa uns jargões, o cara fala assim, eu passei da unção para a ira. Não, irmão, é porque tem um monstro aí dentro de você. Está aí dentro, ele está amordaçado. Ele está cego, porque a natureza pecaminosa está aí dentro. Se ela não morrer a cada dia, esse monstro fica aí, doidinho para meter as garras para fora. Então, o crescimento vertiginoso dessa igreja não deu, porque nós fizemos o culto 11h30 da descida do Espírito Santo. Não aconteceu porque o local era sagrado, então vamos para lá para receber essa mesma graça. Aconteceu porque havia algo que é difícil até mesmo de nós explicarmos de forma interpretativa do texto, que era uma mentalidade seguinte, aqui eu recebo para repartir, eu recebo e reparto, eu pego daqui e levo para acolá, e isso era tão natural, que esse crescimento foi possível, e não só foi possível no local, como ele se expandiu pelo mundo conhecido da época, irmãos. Sabe, se nós voltássemos a ser um pouquinho mais ingênuos, por exemplo, eu acho que nosso crescimento aumentaria. Se nós fôssemos um pouco menos presunçosos da nossa posição, sabe por quê? Eu vou perguntar uma coisa para você, baseado nesse texto, também é outra intriga que ficou na minha vida há muitos anos. Quem disse que culto evangélico é do jeito que a gente faz? Não, responde para mim. Talvez você conheça a Bíblia mais do que eu. Não existe, de Gênesis a Apocalipse, irmão, um lugar, e eu vou estar ali na hora que acabar o culto, você pode chegar e falar, o senhor não conhece a Bíblia, tem aqui, está aqui, vou te mostrar, e eu quero aprender com você. Um
único lugar que diz que culto evangélico é assim, sobe alguém aqui, fala, irmãos, vamos orar, aí ora. Levanta, senta. Agora vem um pessoal, canta as músicas. Canta aqui, tal, manda olhar, já falei ontem, né? Manda olhar um para o outro esse negócio. Vai, canta aqui o negócio. Agora vamos orar de novo. Aí chama um cara, vem cá, vai pregar. Aí o cara abre as escrituras sagradas, uma mulher, e prega. De onde veio esse modelo? Da Bíblia? Acha e me mostra. E agora aqui é minhas interpretações, estudando, orando e pedindo a Deus clareza sobre as coisas. Nós fizemos isso porque faz sentido para nós. Tem nada de errado o culto ser desse jeito. Só que com isso, nós interpretamos que o culto que não é do modelo do nosso não é bom. A minha denominação, que é muito rigorosa, diz que não é bíblico. Então, bíblico somos só nós. Os outros, todo mundo. Então, esses irmãos não tinham essas cercas. Eles não tinham. E eu não estou dizendo que isso aqui tem que ser assim, vamos entrar aqui e fazer de qualquer jeito. Não é isso, você está me entendendo. Eu espero, né, que eu estou falando com gente normal. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se aqueles irmãos não tinham essas cercas, eles estavam lá ouvindo os apóstolos, aí eles pegavam aquilo, eles não tinham que chegar para o apóstolo e dizer, apóstolo, você põe a mão na minha cabeça, você me unge, você me autoriza, estou debaixo da sua cobertura espiritual para mim voltar para casa, sentar na mesa com a minha mulher, com mais a minha família, meus amigos, e compartilhar isso que está aqui, eu tenho permissão? Não, irmão, eles voltavam e compartilhavam. E no outro dia voltavam para aprender mais, para compartilhar mais. E traziam mais gente para aumentar o número dos que cuidavam. Uma das razões que eu sei disso é que o primeiro problema que deu está no capítulo de número 6 do livro de Atos. Que se os números estiverem corretos, nós já ultrapassamos 15 mil. Basta se você fazer uma leitura cuidadosa. 15 mil, o que aconteceu? As mulheres, as viúvas de homens gregos, helenistas, de origem helênica, estavam sendo esquecidas na hora da distribuição, não é nem no partir do conhecimento. Aí, alguma mulher não reclama, né, gente? Longe disso, não estou aqui falando isso. Não estou dizendo que mulher reclama, que tem que estar tudo certinho, organizadinho, direitinho, nada. Mas alguém, aconteceu na história. Nós não estamos comendo! Ninguém cuida de nós. Os homens estão só lá conversando de futebol, nós aqui passando fome. Aí levaram para os discípulos e falaram, como é que resolve essa história? Não, vamos separar uns homens aqui. Vocês estão entendendo? O primeiro problema surgiu, o negócio estava grande. Nós estamos desse tamanhinho aqui brigando por coisas. Ó. Nós estamos desse tamanhozinho aqui brigando por quem cuida de uma irmã, de um irmão que teve um problema, que a saúde está debilitada, que há necessidades em casa, que os filhos precisam de cuidados. Irmãos, unidade não é a gente ficar bebendo café juntos, isso é muito bom. Não é você ficar convidando gente para almoçar com você, maravilhoso. Não é você fazer reuniãozinha na sua casa, maravilhoso isso aí. Unidade é nós entendermos a nossa natureza, a nossa identidade para cumprir juntos o nosso propósito. Aí é unidade. De que maneira isso vai acontecer é secundário. Você vai lá, toma café com seus amigos, você faz um clube dos homens que andam de moto, você reúne com gente que corre, você vai escalar montanhas, vai fazer o que você quiser. Mas nós estamos cumprindo um propósito que é fruto da natureza e identidade que carregamos, e não da organização eclesiástica. Entende o que eu estou dizendo? Não. Então foi isso que aconteceu aqui. Mas aí eu quero, por causa do tempo, mostrar para vocês uma outra coisa que eu percebo aqui. Esse crescimento, se você foi um ouvinte atento do texto, você vai notar que esse crescimento, ele aconteceu a partir de uma coisa que tem muito a ver com a unidade que nós estamos falando aqui. Uma somente e um só coração. Uma somente e um só coração. Eles, plural, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles, porque nós podemos continuar colocando sem cometermos erro gramatical aqui. Eles tinham comunhão. Eles partiam pão de casa em casa. Eles oravam juntos. Ouvimos aqui da importância da oração, do seu momento com Deus, da oração que você faz sozinho. Mas, irmãos, tem uma coisa, quando o povo de Deus junto dobra o joelho para orar, algo diferente acontece. Por quê?
porque é o cumprimento da nossa natureza. Eu sou pai de um menino e de uma menina, eu e a Ana. Quando eu vejo o Pedro ou a Sara fazerem coisas que eu e a Ana entendemos ser do propósito de Deus e ensinamos eles desde pequeno, como vocês, e eu vejo ele cumprindo esse propósito, me dá uma alegria. Não dá não, pai, mãe? Pronto, é só você entender. E Deus é a mesma coisa, Deus olha do céu e nos vê fazendo o que estamos fazendo de vez em quando, ele deve pôr a mão na cabeça e fala assim, não entendeu nada, meu filho. Você não entendeu nada. Agora, quando Deus vê o seu povo cumprindo o seu propósito, baseado na compreensão da natureza e da identidade dele, eu acho que Deus, como nós, olha do céu e fala assim, esse é meu filho, essa é minha filha, esse é o meu povo. Mas voltando para o texto, para a gente poder perceber por que esse crescimento se deu a partir de somente um só coração, nós temos duas coisas aqui muito importantes que às vezes fogem da nossa percepção. Vocês notaram que muito antes de existir o que as pessoas hoje apregoam como sendo um marxismo, que é a não posse individual, que é um sistema político que tem destruído a individualidade, a habilidade das pessoas terem a sua vida gerenciada por si próprias. Muito antes disso, nós temos a primeira narrativa de algo que nós precisamos voltar a experimentar, não na distribuição das nossas posses, mas novamente, da natureza que fez aquilo. Os irmãos chegaram a um ponto que nem consideravam seu o que eles tinham. Nós interpretamos koinonia como o cafezinho que a gente faz. Nós interpretamos koinonia como os almoços que a nossa igreja tem, os jantares que nós temos, as reuniões. Koinonia nesse texto, querido, tem uma aplicabilidade totalmente diferente. Koinonia nesse texto fala de comum, de comunitário. Tudo que eu tenho é da comunidade, é dos irmãos. Inclusive, eu trago para a mesa o melhor que eu tenho, porque não é totalmente meu, mas de todos, eu perco o direito de posse. A tal ponto que eles começaram a pensar o seguinte, essa casa que eu tenho, ela não é minha. Tem gente passando fome, nós vamos vender a casa e nós vamos cuidar das pessoas. Vejam, novamente, Lucas mostra, não é para você sair daqui hoje vendendo sua casa, entendeu? Se vender, eu sou candidato a receber aí também, não tem problema. Não é isso, porque nós somos tão estragados pela nossa definição de comunidade da fé, que nós vamos sair daqui dizendo, tem que vender o que eu tenho e dar para os outros. Não. Lucas mostra o que regia a mente daqueles irmãos que promoveu não só um crescimento vertiginoso, como a importância no mundo da igreja. E uma das coisas que aconteceu é que as pessoas não tinham suas posses totalmente deles. O senso comunitário era maior. Vamos aplicar isso aos nossos dias? Eu não conheço, eu conheço alguns de vocês, não conheço. Estou longe de conhecer 3% dessa comunidade. Mas eu garanto que aqui tem mentes brilhantes. Eu garanto que aqui tem pessoas com conhecimento de áreas que nenhum de nós aqui temos. Eu garanto que tem gente aqui que sabe da vida coisas que nenhum de nós... Cadê você? Cadê você? Sabe por que você não está onde você deveria estar? Porque isso é algo seu. Não é comunitário. Você não se responsabiliza pelo que está faltando na comunidade, sabendo que você é o detentor desse dom, porque há alguém que deveria estar fazendo, porque nós pagamos ele para fazer. Vocês estão me entendendo, querido? Cadê você que tem uma mente empresarial? Cadê você que sabe gerir projetos? Cadê você que entende de saúde pública? Cadê você que entende, que sabe como cuidar de crianças? Cadê você que é especialista em saúde emocional? Cadê você que entende de formação da polis, da cidade? Cadê você que é um cientista político? Cadê você? Você está aqui. Mas como o senso de koinonia
é para você, e eu falo isso com respeito, não é ofensa, eu quero provocar vocês. Como o seu senso de koinonia acabou esse culto, nós vamos um grupo da igreja ali para a pizzaria, que coisa mais legal. Nossa igreja é muito legal. Não, essa empresa que você pertence tem uma convivência fraterna e saudável. Mas não é a igreja de Jesus exercendo koinonia. Porque quando a koinonia bíblica, que promoveu tudo isso aqui, ganhar os nossos espaços, as nossas mesas serão repletas de nós mesmos. Nós vamos trazer para a mesa o melhor, porque não é para mim, é para todos. Então, se Deus me deu conhecimento, know-how em uma área, esse know-how e esse conhecimento e essa disposição precisa vir para a mesa, porque eu compreendo que agora nós somos uma comunidade. Irmãos, eu não sei se eu estou chegando ao coração de vocês, estou? Se não, pelo menos na mente, o Espírito de Deus vai fazer o que ele tem que fazer. Agora veja, aí você diz, pastor, eu já ouvi isso demais, eu fui professor de seminário, pastor, mas a igreja primitiva crescia demais. É lógico que crescia. Deixa eu te dar um exemplo. Você mora em um dos bairros aqui de São Paulo, e eu não conheço geograficamente a cidade tanto assim para dizer, mas vamos supor que você more do outro lado da cidade. Mas você escuta que aqui nessa cidade tem um povo que eles se reúnem para aprender um evangelho que vai influenciar todas as áreas da vida dessas pessoas. Como usar o seu dinheiro, como ser pai, como ser mãe, como ser amigo, como ser empresário, como usar a sua sexualidade, como usar a sua influência social. Você escuta que tem um povo assim. Você escuta que esse povo alinha as suas escolhas de vida com aquilo que eles têm aprendido. Olha, eles aprendem alguma coisa e eles começam agora a alinhar a vida deles de acordo com esse conhecimento. Eles ouvem e eles colocam em prática. São pessoas que de forma simples distribuem o aprendizado que receberam em todos os lugares por onde eles vão. Eles não vão lá para receber informações. Eles não vão naquele lugar para cumprir um rito religioso semanal. Eles vão naquele lugar porque lá eles se equipam para serem a igreja de Jesus nos mais diferentes locais da face da terra. Esse povo vai ali. Sabe o que acontece lá? Casamentos que sofrem os solavancos da vida começam a encontrar solidez, começam a encontrar clareza para lidar com seus problemas. Você está ouvindo isso, você está lá do outro lado da cidade. Você ouve que jovens são auxiliados a fazerem escolhas adequadas, que eles são instruídos no caminho que eles devem seguir, que há há um processo de apadrinhamento desses jovens, onde homens e mulheres mais velhos não veem os jovens como filho do Joaquim e da Maria, veem como filhos da nossa comunidade. Se esse menino enfiar o pé no lugar errado, nós sofreremos. Então você ouve que é um lugar que pensa assim, sobre os filhos, que os filhos são filhos comunitários, que os problemas são da comunidade. Você vê que as necessidades começam a receber atenção. Você vê que a cidade, o local da cidade ao redor desse povo vai melhorando, que o sistema de saúde melhora pela influência de profissionais desse povo, que as escolas são influenciadas porque esse povo começa a ver a sua mão como instrumento de transformação social. Você vê lugares recebendo graça de Deus, porque o povo que vai nesse lugar agora distribui, mas não para aí. Você fica sabendo que esse povo tem uma inclinação para orar. E eles oram. E não oram só como a pastora disse aqui, obrigado, Senhor. Eles oram, eles intercedem, entendendo que tudo que é visível é influenciado por aquilo que é invisível. Você diz amém para mim? Que quando o povo de Deus ora, aquelas barreiras que nós não enxergamos são destruídas por aquele que tudo pode, e esse povo acredita nisso. E esse povo começa a orar, mas não para aí. Você fica sabendo que esse povo, quando eles se reúnem, alguns choram, mas os que choram têm ombro para encontrar. Os que estão felizes têm gente para celebrar com eles. Você fica sabendo que há uma comum unidade nesse povo que se reúne.
Aí, queridos, o versículo 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. O trabalho de Deus ficou fácil demais. Ficou não? Eu garanto que você atravessa a cidade e fala: eu quero ser parte desse povo. Eu quero ser parte desse povo. E aí, Deus só vai indicando: vem para cá, vai para ali, aqui o caminho é esse. Então, irmãos, falar de unidade não é resolver questões de problemas. Não é para a gente parar de discutir aqui se o culto tem 1h30, 2 horas, 1h15, se tem luz, se não tem luz, se abre uma porta, se fecha outra. Ter unidade para nós hoje é porque enquanto reinar uma pseudo-unidade entre nós, os problemas são minimizados. Não. A unidade é, inclusive, para que os maiores problemas que surgirem entre nós sejam encarados nesse âmbito, nesse aspecto de enfrentamento dos problemas como um. O que a gente faz é jogar o outro debaixo do ônibus, não é? Família está com problema. Vocês já leram o livro de Jó na perspectiva atual? Deixa eu te dar um spoiler em 5 minutos. Aliás, menos, 3 minutos. A Bíblia começa assim: havia na terra de Uz, o livro de Jó lá, um homem que era reto diante de Deus e íntegro. Olha as qualidades do homem. Aí acontece o que o Dallas Willard chama de uma conspiração divina. Ninguém está vendo Satanás se unir lá com Deus e falar: o senhor também protege o cara de todo jeito, deixa eu botar minha mão nele, você vai ver. Jó está lá, homem íntegro, reto, indo para lá, vindo para cá, filho bacana, mulher agradável, riqueza, bens, tudo certinho. Ele não sabe o que está acontecendo lá em cima. Aí Deus diz: pode tocar, mas você não vai tirar a vida dele. De repente, irmãos, aqui ó, no visível, Jó perde tudo. Ele perde os filhos numa tacada só. Ele perde os bens, ele perde a reputação. E eu acho isso é uma interpretação heresia do Manuel, capítulo 1, versículo 1. Se a mulher não cala a boca, ele ia perder ela também. Porque parou. Maldiçoa esse teu Deus e morre. Ainda bem que ela parou ali. Porque se ela continua, é capaz que ela era a próxima da lista. Mas perdeu tudo, perdeu a saúde, o cara está lá com feridas saindo no seu corpo. Aí a turma... Se Jó fosse membro da nossa igreja, o que nós falaríamos? Vem cá. Você não desconfiava que tinha alguma coisa, não? É ou não é, irmãos? Você não imagina... Aquele Jó, aquele cara estava... É ou não é? Tinha coisa escondida. Não vigiou, deu brecha. Ô, irmão, nós somos patéticos, não somos? É uma vergonha a gente fazer isso. Olha lá. Sabia, estava arrogante, estava preparado, ficou muito rico, tinha muita coisa, o coração dele se afastou de Deus. E se Jó fosse o pastor? Coitado do Jó. Eu sabia que é pastorzinho, calcinha apertada, bonitinha, todo querendo ser o George Michael. Sabia que esse negócio é da zica. Não podia ser desse jeito, o cara não... tá todo lá, importante. Aí, ó, ficou arrogante, nariz empinou, está se achando melhor do que os outros. A soberba precede a queda, caiu mesmo. Deus derruba para provar que Deus é Deus. Pelo amor de Deus, o que estava errado? Nada! Nada estava... Aliás, irmãos, é isso que choca a gente. Gente, nós só vamos para o céu porque Deus é bom. Porque nós não valemos nada. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu tenho vontade de bater em mim mesmo. E em alguns, que eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista aqui. Todo mundo tem. Você está rindo de mim, mas você tem uma lista. Você tem uma lista. Fala: Senhor, se puder, dá uma apertadinha naquilo ali. Tá. Irmãos, veja. O que para nós estava tudo errado era absolutamente o certo. Então eu vou mexer com a sua cabeça. Você já pensou que o adultério de um irmão e de uma irmã pode estar tudo certo? Deixa eu me proteger aqui, porque eu já sei que já falei que nós somos doentes, você vai me crucificar.
Eu não estou falando que adultério é certo, você me entendeu, doido? Adultério é pecado, destrói vidas, fere pessoas. É beabá isso aqui que eu estou falando, né, gente? Mas o que eu estou dizendo é que tem situações que fogem à nossa lógica humana. E às vezes foge porque Deus está fazendo por trás de toda situação algo que nós ainda não conseguimos perceber. A prova está em Jó. Jó está lá na beirada da cidade. A gente ia passar e falar, espia lá. Aquele crente lá já foi um homem digno. Já foi um homem de valor na cidade. Todo mundo parava para ouvi-lo. Agora está lá. Olha o que o pecado faz. Olha que miséria. Que pecado que o homem cometeu, gente. Aponta para mim um pecado que Jó cometeu. Aí eu desço, eu calo e desço. Irmãos, unidade é inclusive para a gente dizer o seguinte, meu irmão, eu não entendo. Eu não sei, para de ser intérprete de Deus, Deus não te constituiu para isso. Para de falar assim, Deus está me revelando, está revelando coisa nenhuma, isso é o seu estômago, está revelando. Você comeu muito ontem. Ou você tem contra essa pessoa algo que você não tem nem coragem de dizer o seguinte, eu estou julgando a partir das minhas mágoas, do meu posicionamento, da minha interpretação, por isso eu estou botando o meu dedo tão pesado assim. Unidade não é para a gente deixar de ter problemas. Aliás, eu creio que quanto mais unido nós tentarmos ser, mais problema nós vamos enfrentar. Presta atenção no que eu vou te ensinar para eu encerrar. Unidade é para que eu e você sejamos capazes de cumprir o propósito para o qual Deus nos criou em toda e qualquer situação que surgir na nossa vida. Eu vou repetir, unidade não é para evitar problemas. Marido, mulher ora para o homem converter. Para quê? Para que adomestique o animal. Ué, capaz de ir para o boteco, para de ficar bebendo cachaça, para de ficar indo... Ai, a dita cuja. Está presente. Para de ficar indo para o campo de futebol, ficar assistindo futebol, não ajuda a mulher em casa, não olha os meninos, não tem tempo com a família, não tem nada. Irmãos, isso é oração, isso devia ser uma pemba. Isso é uma macumba. Estou falando sério. Você devia ter vergonha de orar para isso. Eu estou falando, nós estamos estragados, e é bom que o meu tempo está vencendo, senão eu prejudicava mais ainda isso aqui. Irmãos, essa oração, isso é uma macumba. Senhor, eu preciso entender, presta atenção, isso não é brincadeira, eu preciso entender qual é o meu papel na vida desse homem. Como é que eu manifesto Cristo nessa relação? Por que o Senhor me deu para esse homem ou para essa mulher? Não é para ele ser domesticado, é para que eu tenha a capacidade de exercer na vida dele o chamado de ser cristão na vida dele. Ah, mas nós estamos falando de igreja. A mesma coisa para a igreja. Pastor Sueli disse aqui agora há pouco que o pastor fala alguma coisa, a pessoa sai daqui e tem outra igreja ali na esquina. Eu vou para lá, eu não escuto a mesma coisa. Mas vamos supor que seja algo diferente. Seu pastor errou, e a gente erra. Eu erro, todos nós erramos. Sabe o que é unidade? Unidade não é o seu pastor não ter errado. Unidade é você entender qual é o caráter de Cristo na sua vida, para que você enfrente essa situação juntamente com o seu pastor em unidade. Juntamente com a sua mulher, seu marido, em unidade. Juntamente com seus filhos, em unidade. Porque, e eu posso dizer isso para vocês por experiência de vida e por ser pastor e aconselhar e estar em diferentes lugares. A gente fala de união, mas nós somos o povo na face da terra, que quando nós mais precisamos um do outro, essa união é rompida. Irmão, eu não preciso de você para tomar café e a gente falar que o Palmeiras é o melhor time de São Paulo. Isso é óbvio. Óbvio. Sabe o que eu preciso de você? É o dia que você disser assim, Manuel, a coisa está pesada, não está? Vamos tomar um café para eu poder estender, para eu poder te ouvir, chorar com você, orar com você, estender a mão para você e dizer para você o seguinte, que não importa o que está acontecendo, estamos juntos. E se depender de mim, você vai sair dessa.
Enquanto nós não entendemos isso, nós podemos inventar culto bacana, trazer preletores importantes, fazer o que quiser. A igreja de Cristo não se estabelece assim, queridos. A igreja de Cristo se estabelece em eu e você conhecermos a nossa natureza, vivermos pela nossa identidade e assim cumprirmos o propósito para o qual nós fomos criados. Amém? Você ora comigo? Põe a mão no seu coração, feche seus olhos assim como você está e quem sabe o Espírito de Deus agora pode falar com você que você precisa ajustar algumas coisas aí para cumprir essa unidade. Talvez você vai precisar pedir perdão, porque quando eles ouviram o discurso de Pedro, eles falaram, o que nós fazemos então diante dessa verdade? E aí ele disse, arrependei-vos, para que da parte do Pai venha tempo de refrigério para as vossas vidas e vocês recebam o dom do Espírito Santo. Quem sabe nessa manhã, você precisa dizer, Pai, me perdoa. Eu acho que eu fui e tenho sido causa de desunião. Eu preciso ser mais de quem ajuda do que de quem puxa para trás, Senhor. Eu preciso ser mais perdoador. Eu preciso entender mais dor, sofrimento das pessoas. Eu preciso julgar menos. Eu preciso ter menos interpretações rápidas sobre os problemas que abatem uma comunidade, uma pessoa, uma família, enfim. Me dá um coração mais parecido com o de Jesus. Me dá uma mente mais influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Me dá pés que se apressem em fazer o bem, Senhor. Em correr atrás de pessoas para ajudá-los, para servi-los. Me dá mãos que sejam mais destras para realizar o que é necessário. Me dá menos individualismo, egocentrismo, me dá mais percepção de mesa e de comunidade do que apenas de prato meu, Senhor. Senhor, obrigado pelo nosso tempo aqui juntos, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que já foi ensinado nessa manhã, sobre a oração, sobre unidade, Pai, obrigado pelas canções que nós juntos entoamos, obrigado pelas orações que foram feitas. Realiza em nós, ó Deus, o teu querer, porque nós estamos aqui para fazer uma única coisa, cumprir o propósito para o qual o Senhor nos salvou, que é revelar a face de Cristo a esse mundo. E isso vai acontecer quando nós entendemos a nossa natureza, a nossa identidade. Então o propósito vai se cumprir naturalmente, para a honra e para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Você diz amém, querido? Deus abençoe.